Abençoemos aqueles que se preocupam conosco, que nos amam, que nos atendem às necessidades. Valorizemos o amigo que nos socorre, que se interessa por nós, que nos escreve, que nos telefona, para saber como estamos indo. A amizade é uma dádiva de Deus, presente no coração daqueles que cruzam o nosso caminho. Mais tarde, haveremos de sentir falta daqueles que não nos deixam experimentar a dor da solidão. Que possamos consolar uns aos outros em todos os dias da nossa vida. Chico Xavier. Olá, seja bem-vindo a mais um estudo reflexivo da obra O Consolador. Vossa presença é uma honra, uma alegria. Este programa é proporcionado pelo Centro Espírita de Caridade Luiz Monteiro de Barros. Faça parte dessa família espiritual. E na bancada temos hoje, da minha direita para a esquerda, os facilitadores, o Wilson e o Sr. José Nilson. Boa noite, cavalheiros. Boa noite. E dando continuidade ao nosso estudo, hoje nós vamos para a questão de número 272. E a pergunta é: qual a significação da lei de Talião, olho por olho, dente por dente, em face da necessidade da redenção de todos os espíritos pelas reencarnações sucessivas? E a resposta: a lei de Talião prevalece para todos os espíritos que não edificaram ainda o santuário do amor nos corações e que representam a quase totalidade dos seres humanos. Presos ainda aos milênios do pretérito, não cogitaram de aceitar e aplicar o Evangelho a si próprios, permanecendo encarcerados em círculos viciosos de dolorosas reencarnações expiatórias e purificadoras. Moisés proclamou a lei antiga muitos séculos antes do Senhor Cristo. Como já foi dito, o profeta hebraico apresentava a revelação com a face divina da justiça. Mas com Jesus, o homem do mundo recebeu o código perfeito do amor. Se Moisés ensinava o olho por olho, dente por dente, Jesus Cristo esclarecia que o amor cobre uma multidão de pecados. Daí a verdade de que as criaturas humanas se redimirão pelo amor e se elevarão a Deus por ele, anulando com o bem todas as forças que lhes possam encarcerar o coração nos sofrimentos do mundo. Você vê que... Porque às vezes as pessoas precisam entender que Moisés, como grande legislador, ele deu um avanço muito grande. Porque na época, antes de Moisés, era assim, um sujeito matava alguém, ele destruía a família toda. O sujeito estava devendo alguma coisa e não podia pagar, eles vendiam a filha, a mulher, os filhos da pessoa. Eles faziam isso. Quando Moisés chega, ele sai como se estivesse saindo lá de um mundo mais primitivo para um mundo melhor. Ele diz, não, é olho por olho, dente por dente. Ou seja, aquele que matou é aquele que vai ser morto, não é a família toda. Aquele que roubou é aquele que vai pagar. Foi um avanço imenso. É como aí o Emmanuel diz, para grande parte da humanidade ainda precisa da lei de Talião, porque está ainda num atraso, ainda não exercitou o Evangelho dentro do seu coração. Ele diz, com o correr do tempo, vem Jesus e já dá o avanço, diz, é o amor que tem que prevalecer. Mas o amor só vai prevalecer quando as pessoas exercitar o Evangelho no seu coração, como o Emmanuel diz. Então, o Moisés foi um grande salto no processo evolutivo quando fez aquilo. Então, por isso que ele é legislador. Ele deu um salto, ele trouxe um equilíbrio ali. O equilíbrio dele, mas não podia ser diferente. Não podia esperar ele falar de amor ainda quando as pessoas destruíam a família toda. Então ele teve o salto. As pessoas deviam, eles tinham que vender os filhos, a mulher, tudo era uma coisa muito doida. Moisés foi um grande avanço. Por isso que Moisés é considerado o grande legislador do nosso planeta. Ele é porque ele trouxe uma concepção
com o grau de conhecimento espiritual dele, como armazenar isso do homem. Lógico que ele faz um bocado de leis ali para disciplinares para a sociedade, mas precisava ter aquilo. Então ele começa a fazer leis disciplinares. Coisas simples, como lavar as mãos antes das refeições, ele bota como lei. Porque as pessoas não faziam. Na realidade, ele está trazendo higiene para o povo. Não é uma coisa. Agora, tinha que ser duro, porque por isso que ele era chefe, tinha que ser duro para implantar isso. Mas, ao mesmo tempo que ele traz esse avanço, ele traz o código, os 10 mandamentos, no fenômeno mediúnico, traz que vai ser a base da legislação do futuro. Todas as constituições do futuro se baseiam em cima desses 10 mandamentos de Moisés. Mas olha só, o senhor estava falando aí, eu estava tendo um pensamento aqui. Essa lei de olho por olho, dente por dente, né, do matou, vai morrer, a gente vê que não tem muita semelhança com a lei de ação e reação do nosso uso do livre-arbítrio. E se a gente for ver as reencarnações sucessivas, como ele fala aqui, quando nós próprios vamos vivenciar situações, às vezes, que nós mesmos imputamos a outros espíritos em outras encarnações, para que através da experiência, da experimentação daquela dor, daquele sofrimento ou daquela situação específica, a gente consiga superar aquele comportamento equivocado perante ao próximo. Muitas vezes a gente sabe que numa próxima encarnações que a gente vai ter por vir, a espiritualidade ela vai provocar em nós aqui a tentativa da nossa reconstrução do espírito, das nossas escolhas, de forma amorosa, que ele fala aqui no final do parágrafo, que a gente só vai passar realmente por cima desse olho por olho quando a gente aprender a vivenciar o amor. E a gente vê isso na reencarnação, na oportunidade reencarnatória, no lar. Quantas vezes a gente tem a oportunidade de corrigir o nosso comportamento, o nosso jeito, de forma afetiva, de forma, né, paciente, né, de uma forma no diálogo, mas a gente às vezes não consegue. E aí tem que vir às vezes uma dor, um sofrimento, um fato trágico, uma doença, como se fosse mesmo a lei de Italião. Opa, então olha, você não aproveitou a oportunidade, então agora vamos... O que tu acha disso, D'Alessandro? Estou meio doido aqui. Não, o senhor José Nilson fez a observação, mostrou aí a importância para o espírito rebelde, né? Que somente ele sofrendo a dor, ele volta para o caminho do amor. E aí vem Jesus mostrando que dentro das leis de amor vem a misericórdia. Então, algo assim, uma pessoa que dá muito exemplo didático dessa observação é no livro Memórias de um Suicida, porque o Camilo Castelo Branco, na Inquisição, ele vai torturar o amigo dele para ficar com a esposa, mesmo ele sendo padre. Mas detalhe, ele tortura a pessoa quando ele tinha a idade de 60 e poucos anos. Se ele fosse, ele, ou qualquer espírito, filho de Deus, ser submetido à lei de Italião, ele ficaria só cego na sua próxima encarnação, porque ele fala isso no livro, aos 60 e poucos anos, e não. Aos 30 e poucos anos ele cega. E ele vai ser cego só aos 60. Então a lei de misericórdia é meio assim, ela paga as nossas dívidas. E fazendo uma metáfora muito assim superficial, eu devo 100 mil para o senhor José Nilson. Se fosse olho por olho, dente por dente, o senhor José Nilson vai me cobrar os 100 mil. Mas como o senhor José Nilson está aplicando a lei de amor divino, eu falo, isso não é mais 100 mil. Para você se esforçou, 50 mil. Então eu acho que é isso que o Emmanuel falando, olha, quando vocês forem menos rebeldes, vocês vão mais para o amor, em vez de ficar muito preso ao olho de Italião. Italião é para espírito ainda teimoso, rebelde. Porque você vê como era difícil. Olha lá atrás, a gente vê, por exemplo, o Salomão como rei. As pessoas traziam os problemas domésticos para ele como rei, era o juiz. Não tinha a instituição como tem hoje. Os juízes, promotores, aquilo não tem. Você vê, naquele episódio da mulher, olha como o cara tinha que fazer. A mulher que está brigando, o filho é meu, o filho não é seu, ela dizendo, um era a verdadeira mãe e a outra não era, mas queria o filho. Aí vai lá para o Salomão julgar isso, imagina, um presidente vai julgar isso. Tem juiz para fazer isso. Aí o Salomão não tinha o que é que ele disse, elas discutindo, não chega a acordo, ele manda os caras pegarem, o soldado pega uma criança no outro lado, no meio, e ele diz para o outro, quando eu der a ordem, você corta no meio para dar metade para uma, metade para outra. Olha como era, ele manda, mas ele manda para observar que ele era um homem sábio.
quando o cara levanta a espada, a mulher se joga em cima, diz, não, então eu dê para ela. Aí ele diz, você é a verdadeira mãe, porque você é que veio mesmo em proteção do filho. A outra não, você se jogou na frente e disse, não, prefiro então der mais de matar. Então você imagina como era o judiciário lá atrás. Imagina Moisés chegar num caminho daquele, não é fácil. Você vê hoje como nós estamos no judiciário, a complicação que é. Agora, ela vai se aperfeiçoar até chegar um dia que o judiciário vai estar junto do amor, como Allan Kardec traz nas leis morais, a justiça junto do amor e da caridade. Quando a justiça estiver junto do amor, aí ela estará com certeza perfeita. É um caminho, né? A percorrer. E quando ela estiver perfeita, vai cair na justiça que Jesus chama. Fazer com o próximo que faça com você mesmo, vai cair na justiça do amor que Jesus chama. Então é uma caminhada longa. Vamos lá, questão 273. Qual verdadeiramente o segundo mandamento? Não farás imagens esculpidas das coisas que estão nos céus, segundo alguns textos, ou não tomar o seu santo nome em vão, conforme o ensinamento da Igreja Católica. Então é uma pergunta isso aqui, né? Está perguntando qual das duas é o verdadeiro segundo mandamento. E a resposta: a segunda fórmula foi uma tentativa de subversão dos textos primitivos, levada a efeito pela Igreja Romana, a fim de que o seu sacerdócio encontrasse campo livre para desenvolvimento das heranças do paganismo, no que se refere às pomposas demonstrações do culto externo. Então, para vocês entenderem, que talvez eu li de uma forma que interrompendo, então a pergunta é: qual é verdadeiramente o segundo mandamento? Aí ele dá os dois exemplos: não farás imagens esculpidas das coisas que estão nos céus, ou não tomar o seu santo nome em vão, conforme ensina a Igreja Católica. Então ele fala de novo, ó, a segunda fórmula foi tentativa de subversão dos textos primitivos, levada a efeito pela Igreja Romana, a fim de que seu sacerdócio encontrasse campo livre para desenvolvimento das heranças no paganismo, no que se refere às pomposas demonstrações do culto externo. A segunda não tomar lei, o santo nome em vão. A segunda lei, porque normalmente o homem, a tendência é coisa externa. Ele quer se espiritualizar fora. Você vê, a pessoa quer fazer uma oração, ela às vezes precisa do texto na mão dela. Ele quer fazer uma oração, às vezes quer acender uma vela. Você vê, ele quer afastar os maus olhados, toma banho com tal coisa, quer afastar um espírito obsessivo, toma banho disso, ele vai fazendo coisa, ou faz tal coisa na encruzilhada, ele vai buscando sempre externa. E normalmente o que ele está chamando a atenção é para a coisa interna, não usar o nome de Deus em vão e não usar esses rudimentos. A igreja usou isso, como até hoje usa. Se você olhar, às vezes a missa é um ato exterior, porque ele está lá, o incenso para cá, incenso para lá, velas, né? Tem aqueles rituais. Mas os rituais também, às vezes, acordam a pessoa até um dia que ele puder fazer. Então, não tem problema nenhum. Às vezes, na Umbanda toca ali o tambor e o cara já se afina com a possibilidade de vir a acontecer a comunicação. Então, normalmente, as coisas... Só que quando vamos evoluindo, não busca mais externo. É só olhar Jesus. Jesus não buscava nada externo. Ele buscava interno, você vê, ele fazia prece, a prece já é uma busca interna, ele confiava em Deus, ele tinha esse caminho. Mas é por isso que tinha a segunda lei, ele sabia que isso ia acontecer durante o tempo todo. Você vê na Índia quantos deuses com aqueles enfeites, quantas faz. E o centro espírita, ele veio para quebrar os paramentos. Se você olhar, a igreja teve isso, ela se adaptou do paganismo, do judaísmo para fazer essa mudança, mas os evangélicos, Lutero já quis quebrar isto, mas foram desvirtuados com o correr do tempo. E o Espiritismo volta a relembrar Jesus, corta isso, porque Jesus não usava paramentos, rituais, não usava nada. Então, está dentro disso, mas não é fácil a libertação do povo ainda, não.
A próxima pergunta é bem interessante aqui, Alessandro. Qual a intenção de Moisés no Deuteronômio quando recomendando que ninguém interrogasse os mortos para saber a verdade? E a resposta do Emmanuel: antes de tudo, faz-se preciso considerar que a afirmativa tem sido objeto injusto de larga discussão por parte dos adversários da nova revelação que o Espiritismo trouxe aos homens na sua feição de Consolador. As expressões sectárias, todavia, devem considerar que a época de Moisés não comportava as indagações do invisível, porquanto o comércio com os desencarnados se faria com um material humano excessivamente grosseiro e inferior. Nossa. Porque é só a gente se posicionar no tempo do Kardec, ser recente na história da humanidade, 1857, as pessoas intelectuais, ao invés de querer aprender com os espíritos no período da codificação, perguntavam coisas fúteis, vou casar, vou ficar fútil. E imagina lá atrás, onde a visão do mundo era ainda muito material, a questão do ouro. O próprio Moisés passou pela questão do bezerro do ouro, quando ele vai chamar o convite à reflexão. Então, ele teve que proibir algo devido à nossa imaturidade. A gente vê até na história, Paulo também passou por isso, quando ele vai nas cidades lá, e o uso da pitonisa ali, para ganhar lucros. Então imagina na época dele, realmente, como você citou Kardec, por que os salões parisienses ficavam cheios? Porque era atração, mesa levitando, brincar, era brincadeira, mas foi a forma que foi utilizada para, através do fenômeno, chamar a atenção. Mas eu imagino também, na época de Moisés, que tipo de pergunta que era feita, e deveria ser um uso muito contínuo para que ele colocasse isso numa lei, porque só se é feita uma lei na sociedade quando aquele comportamento equivocado ele está recorrente e está atrapalhando de alguma forma. Então, para Moisés chegar a tal ponto de pôr uma lei, não, vamos suspender essa consulta aí do além, é porque o negócio devia ser o tempo todo constante, não vou fazer nada sem falar com a fulana de tal. E aí acaba endeusando determinadas pessoas por mediunidade, que a gente entende hoje como mediunidade, mas que na época devia ser o sobrenatural, o suprassumo do sobrenatural na época mosaica ali, Você vê que ele tinha que fazer isso para disciplinar o abuso que as pessoas estavam fazendo. O abuso dá isso, aí as pessoas queriam saber coisas assim. Você vê lá, tem lá no Isaú lá consultando sobre a guerra, as coisas, tem lá, os caras faziam isso, queria saber. Então os abusos tem como até hoje tem. E o espiritismo, você vê, até mesmo no programa mediúnico, tem principalmente o mediunismo, você vê, tem países que cobram as consultas nessa área espiritual, o sujeito paga para fazer, paga toque terapêutico, para tomar um passe, paga. O Kardec, os espíritos que orientaram o Kardec, com sabedoria disse, dá de graça o que de graça recebeu, porque se você não vai ganhar dinheiro em cima disso, você já cortou 95% das possibilidades de você, do abuso nessa direção. Já cortou, porque a maioria abusa porque quer ganhar dinheiro. Aí não tem, ou quer ganhar poder. Então ele já diz, é para dar de graça o que de graça é. Então você diz, vai fazer vantagem isso em quê? Ele já coloca isso condição, que é a condição moral. Porque o que Jesus fazia, Jesus dava de graça o que de graça ele já tinha. Os discípulos de Jesus faziam isso. Como o Espiritismo é a volta do cristianismo, ela tem que fazer isso. Então o Espiritismo não só vai esclarecer isso, como vai também orientar as pessoas nos Estados Unidos, na Inglaterra, que cobram, mas não cobra de má fé, acha que é normal fazer isso. Ele veio para ajudar a disciplinar isso também. E é um dos suportes do Espiritismo, é para dar de graça. Aí você pega na Umbanda, que é mais próximo, é o mediunismo mais próximo, eles não cobram, de um modo geral não cobram. Mas no Candomblé, você tem que pagar. Eles não fazem de graça. Eles fazem de graça, porque ele diz que os espíritos exigem. Ele não faz de graça. Então é complicado isso aí. Você vê, o estudo vai libertando. Agora, Moisés proibiu porque existia. Porque se não existisse, você não proíbe. Por que Moisés não proibiu? É proibido os elefantes andar em cima das casas. Ele não proibiu isso. Por quê? Porque não andava. Você só proíbe o que existe. Exatamente. Então significa que existia o fenômeno mediúnico, por isso que foi proibido. Mas estava abusando. E devia ser muito,
Como no próprio centro, tem centro que a pessoa quer ir lá ouvir o tempo todo mensagem. Eu queria um recado, que meu pai mandasse um recado para me dizer tal coisa, meu filho, minha irmã, meu Não, mulher. ainda chega a gente hoje lá no Luiz Monteiro falando, eu queria participar de uma sessão de materialização. Semana passada chegou um casal lá que queria ver, que viu na internet, que tem um centro não sei aonde, e que queria participar, que queria assistir. Eu falei, mas que não tem. Você tem que perguntar, você tem algum bicho que você tem medo? Eu tenho medo de gavião. Então pode se materializar um gavião, é melhor você. Se materializar um gavião, aí vai ser ruim para você. Vamos entrar no item agora profetas, né? Na questão 275. Então ele pergunta assim, ó, os 5 livros maiores da Bíblia encerram símbolos especiais para a educação religiosa do homem? E a resposta, todos os documentos religiosos da Bíblia se identificam entre si, no todo, desde a primeira revelação com Moisés, de modo a despertar no homem as verdadeiras noções do seu dever para com os semelhantes e para com o Deus. Interessante que ele pergunta aqui, né, esses livros maiores da Bíblia, 5 maiores livros da Bíblia, quais são? Eu não sei falar, o senhor sabe? Decálogo, tem a Gênesis, são os 5 que tem lá. Não sei o nome deles agora, mas são 5. E o Kardec também é 5. Do Pentateuco. Interessante. E o interessante aqui que ele fala que todos estão interligados e a ideia de todos eles é trazer mensagens positivas, reveladoras e transformadoras para o homem em relação a Deus. É que a gente... nos livros da doutrina espírita do Kardec... Pegando na Bíblia, a gente já vê lá os 5. Eu sei que o Decálogo é 1, a Gênesis é outro, são 5. Então, assim, mas na doutrina espírita a gente vê que ela é mais clara no entendimento. Na Bíblia, né, em todas as linguagens da Bíblia, a gente vê que é uma linguagem mais figurada, interpretativa. Então você lê e você abre margem para várias interpretações diferente da objetividade de explicação da obra de Kardec. Eu estava lendo essa semana, eu decidi ler, comecei a ler de novo cartas de Paulo, comecei a ler os evangelhos, e Paulo ele era bem diretivo e assertivo para as situações que cada cidade estava vivendo quando ele manda suas cartas. Mas mesmo assim, até hoje a gente lendo ali, mesmo sabendo a situação que aquelas grupos estavam vivenciando, abre margem para você entender para um lado ou entender para o outro. Mas o interessante é que toda a mensagem da Bíblia, ou de qualquer livro que a gente vê, livro sagrado de religiões, ela tem o intuito de fazer o homem refletir e melhorar. Independente de qual que seja, o Alcorão, a Torá, a Bíblia, o Evangelho, a gente vê sempre mensagens edificantes falando para o homem, reforma, pensa na tua atitude, né? Nunca falando, não, vai lá, dá a paulada que ele mereceu. Pelo contrário, reflete, perdoa, dá outra face e assim vai, né? Sim. Agora, o Espiritismo tem os 5 também, você vê como a coisa, não é à toa que é primeira revelação, segunda e terceira, não é à toa. Está tudo interligado. Você vê no Evangelho quem primeiro dá mensagem, o israelita. Está ligando lá o Velho Testamento com o Novo. Que a primeira ele bota lá um israelita, a primeira mensagem do Evangelho. Tá lá. Vai, depois pega aquele discípulo de Jesus. Está tudo interligado. Quer dizer, o mundo espiritual está perfeitamente sabendo o que está fazendo. Então, vamos lá, continuando ainda sobre os profetas, questão 276. Ele fala assim: a previsão e a predição nos livros sagrados dão a entender que os profetas eram diretamente inspirados pelo Cristo? E a resposta: nos textos sagrados das fontes divinas do cristianismo, as previsões e predições se efetuaram sob a ação direta do Senhor, pois só Ele poderia conhecer bastante os corações, as fraquezas e as necessidades dos seus rebeldes tutelados, para sondar com precisão as estradas do futuro sobre a misericórdia e a sabedoria de Deus. Fantástico. Eu lembrei do apóstolo Paulo, né? Porque o apóstolo Paulo, as cartas, como bem elucidou o Wilson, era inspiração direta de Estevão. E Estevão estava ligado ao Cristo, né? Você vê, Saulo era ainda rebelde,
Depois Paulo nessa mudança, né, de transformar o homem velho no homem novo, ou seja, ele vai desenvolvendo várias virtudes, mas ele estava em plena, como está no livro Paulo e Estevão, né, Emmanuel que traz essa informação, ele em plena sintonia com Estevão, e Estevão já em sintonia com Cristo, né, veio tudo do Cristo, né? Bonito isso. E uma comprovação disso que você está falando é assim, você vê, hoje a gente tem a facilidade de saber o que está acontecendo do outro lado do mundo pela internet, né? É fácil. Mas na época de Paulo não existia nada disso. E a distância que ele estava das comunidades, né? Coríntios, Antioquia, mas é como se ele estivesse vivenciando as problemáticas de cada grupo daquela civilização naquele momento, que ele sabia. Porque as cartas que ele envia, apesar de ele não estar inserido na comunidade, era exatamente o que cada comunidade precisava ouvir. Daí a comprovação que ele estava ligado com Cristo, com Estevão, recebendo, porque mediunicamente, e aí chegava na comunidade aquilo que eles precisavam ler, aquilo que eles precisavam entender, mesmo à distância. Então a comprovação realmente da ligação com Cristo, enviando a mensagem assertiva para o grupo, né? Com certeza, o Paulo estava muito ligado, ele tinha muito conhecimento. E as cartas de Paulo, quase todas, ele estava preso. Quer dizer, você veja, ele preso, mas olha, fazendo trabalho, porque as cartas dele até hoje atingem imensidão. Então você veja, o jeito, ele pode fazer aonde estiver, porque ele ficava preocupado, as comunidades, ele recebe para fazer isso à distância. E na época ele fazia carta, porque não tinha outro jeito. Mas olha com a capacidade, você imagina, ele preso, fazia uma carta daquela, chegava lá na comunidade, uma carta daquela, imagina, os caras lêem, todo mundo, olha, ele mandou esse recado, porque o Paulo já tinha despertado interesse nas pessoas. Vamos ver, ó, o Paulo que mandou, aí todo mundo sentava, ouvia, e a sabedoria dele dos recados, ele estava tendo sabedoria. 277. Os espíritos elevados, como os profetas antigos, devem ser considerados como anjos ou como espíritos eleitos? E a resposta: como missionários do Senhor junto à esfera de atividade propriamente material. Os profetas antigos eram também dos chamados a luminosa sementeira. Para nossa compreensão, a palavra anjo neste passo deve designar somente as entidades que já se elevaram ao plano superior, plenamente redimidas, onde são escolhidas na tarefa sagrada daquele cujas palavras não passarão. O eleito, porém, é aquele que se elevou para Deus em linha reta, sem as quedas que nos são comuns, sendo justo afirmar que o orbe terrestre só viu um eleito até hoje, que é Jesus Cristo. A compreensão do homem, todavia, em se tratando de angelitude, generalizou a definição, estendendo a todas as almas virtuosas e boas, nos bastidores da sua literatura, o que se justifica entendendo-se que a palavra anjo significa mensageiro. É porque o anjo já é espírito puro. E normalmente o médium, na maioria das vezes, não é só espírito comum. Você vê, o Chico Xavier era médium, não era espírito puro. O Bezerra de Menezes era médium, não era espírito puro. Você vê essas figuras. Que aqueles profetas eram todos médios, não era puro. Moisés não era espírito puro, o Elias não era espírito puro, mas ele já estava aberto para essa sintonia, porque o espírito puro, às vezes falar aqui não é fácil para ele e a pessoa absorver. Às vezes ele usa intermediário. Então eles falam muito isso. Por exemplo, um trabalho de um grande cientista, ele normalmente é intermediário de espíritos superiores para ele. Um grande pensador na educação, numa obra de arte que vai acordar mesmo a sociedade, pode ficar certo, ele é intermediário, usam ele, porque o espírito puro nós temos dificuldade eles têm dificuldade de falar aqui, eles usam isso, eles usam porque você vê, eu lembro do Chico, dos livros que ele tem, aqueles 3 livros de mensagem psicofônica, são 3 que ele é falando. E ele, quando vai falar Teresa d'Ávila, ele fica impresso,
30 minutos, mandando o grupo ficar em prece, porque ela vai mandar a comunicação à distância para ele. Você vê um espírito desse que não é puro. O Chico precisou ficar 30 minutos em prece, o grupo em prece, para ele receber a informação à distância dela. Então a espiritualidade ela tem muitos recursos assim, e ele usa isto. No que tiver mais próximo de entender aquilo, é o que eles vão fazendo. Então, para nós, esses profetas eram o espírito que vinha, vai lá, e muitos cumpriam a obrigação deles, mas tem deles que não cumprem. É só ver no meio espírita quantos vêm, nós mesmos já devemos ter passado isso algumas vezes, vem e chega aqui e falha. O espírito puro não vai falhar, mas o espírito puro é difícil do povo, das pessoas entenderem. Eu acredito que no planeta mais evoluído já vai ter mais facilidade. Agora, o espírito puro está por trás. Está por trás. Você vê quem governa o Brasil. É Ismael de Acordo. Mas Ismael... é ele que vai falar com as autoridades, não, ele usa quem? Rui Barbosa, Juscelino, José Bonifácio, vai usando essa turma que está mais próxima para falar, para tocar no sujeito. Tem um livro muito interessante pela FEB, de 10 anos atrás, Em Nome do Amor, onde tem, primeiras partes, as mensagens de Bezerra de Menezes, da Federação Espírita Brasileira, quando há aquele encontro anual da FEB com todas as outras federações, e na segunda parte são perguntas a Divaldo Pereira Franco, de vários assuntos, e dentre eles foi do Antônio de Pádua, se me falha a memória, que ele disse que certa feita foi a benfeitora Joana Diante que falou: tu não tens condições de receber a mensagem dele direto, então você vai se comunicar comigo, e eu serei então a médium de Antônio de Pádua. Então não sei em qual daquelas entrevistas, mas a fonte está aí, Em Nome do Amor, Federação Espírita Brasileira, homenageando Bezerra, maior parte do livro, e na segunda parte, que são perguntas e respostas de diversos temas. Então, veja, o que o senhor José Nilton está falando, às vezes a pessoa é política, um cientista, um artista é médium, mas não sabe. É o caso do André. O André é porta-voz de 13 espíritos de grande evolução, mas ainda ligado à Terra, que usa dele para trazer informações científicas, porque ele já tem bagagem para absorver isso. Não tem como. Você imagina os cientistas, os físicos, que ajudaram Jesus a fazer esse planeta. O conhecimento que eles têm sobre a atmosfera, sobre magnetismo, sobre essas coisas. Esses espíritos estavam lá junto de Jesus, fazendo esse preparo. Um espírito desse não tem condição aqui. Mas se ele precisar de uma informação de ciência que precisa, ele vai usar um intermediário para ver. Então, o camarada, às vezes, ele é intermediário de usar isso, né? Pode mais um. Então, vamos lá. Mais uma, 278. Devemos considerar como profetas somente aqueles a que se referem às páginas do Velho Testamento? E a resposta: além dos ensinamentos legados por um Elias ou um Jeremias, temos de convir que numerosos missionários do plano superior precederam a vinda do Cristo, distribuindo no mundo o pão espiritual de suas verdades eternas. Um Confúcio, um Sócrates foram igualmente profetas do Senhor, na gloriosa preparação dos seus caminhos. Desenvolveram-se distante do ambiente dos costumes israelitas, pautaram a missão no mesmo plano universalista em que as tribos de Israel foram chamadas a trabalhar, mas particularmente pelo progresso religioso do mundo. Então, interessante a pergunta aqui, né? Só os velhos profetas, né, que são realmente aqueles que a gente pode considerar aí como esses missionários do Cristo, né? E ele fala que não, né? Que todos aqui os que vêm com a missão de trazer a mensagem, ele cita aqui Jeremias, Isaías, a gente sabe que teve tantos aí na Bíblia, o próprio Davi, Salomão, que traz várias mensagens aí de sabedoria para nós. Todos eles estão ligados ao Cristo, como ele fala na resposta anterior, que são espíritos que se propuseram a escolher caminhos mais assertivos, né? Ele fala numa evolução vertical, ele fala na pergunta, na resposta anterior. Então todos nós só temos que fazer esforço para a gente usar como modelo e guia esses espíritos aí que já trilharam aí esse caminho aí difícil, e lembrando, né, do que o Jesus Mestre deixa para nós, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Por que ele fala isso? Porque ele já passou por tudo. Na resposta anterior ele fala, não tem outro espírito
com o grau de hierarquia que Jesus tem, que esteve aqui entre nós. Então a gente tem que pegar o top. Quando a gente quer ser o melhor, quando a gente quer melhorar, a gente tem que almejar ali, se eu estou numa empresa, eu tenho que almejar ali o cargo de gerente, de presidente, eu tenho que sempre ir buscando ascensão de uma forma correta, sem nunca passar rasteira em ninguém, isso é importante, né? Para a gente subir sempre de uma forma honrosa, né? Você vê que ele fala dos profetas, porque é lá do Velho Testamento. Lógico que é encaminhado por Jesus. Mas esse sábio como Sócrates, é um sábio, foi encaminhado por Jesus, que a importância dele era imensa, porque você vê, a filosofia é antes de Sócrates e depois. Você vê, tem os pré-socráticos, Sócrates depois. Você vê o Confúcio, ele deixou uma sabedoria que para os homens públicos do futuro eles vão se debruçar em cima disso. Aí aparece o Mao Tse Tung, a primeira coisa que ele quer fazer na revolução cultural lá dele, na visão materialista comunista que o Mao Tse Tung era, apagar Confúcio e Lao Tse da cultura chinesa. Olha o prejuízo que ele vai, porque são missionários encaminhados por Jesus para fazer esse trabalho. O cara não está entendendo. Às vezes ele encaminha um missionário, que não é profeta lá, mas nas artes. Ele vai deixar um trabalho tipo Bach. Bach é um divisor de área em parte musical, antes dele e depois. Imagina um sujeito desse, um Bach. Olha o grau de conhecimento que esse cara tem das artes musicais. Johann Sebastian Bach. Não é coisa pouca. Não. Então, confunde as pessoas. Então, agradecemos os facilitadores, José Nilson e sua eternidade, você que pode emitir bons pensamentos e escrever na Rede Mundial de Computadores para que esse programa chegue em outros corações. Com a permissão divina, nos vemos daqui a 15 dias. Muita paz a todos. Abençoemos aqueles que se preocupam conosco, que nos amam, que nos atendem às necessidades. Valorizemos o amigo que nos socorre, que se interessa por nós, que nos escreve, que nos telefona, para saber como estamos indo. A amizade é uma dádiva de Deus, presente no coração daqueles que cruzam o nosso caminho. Mais tarde, haveremos de sentir falta daqueles que não nos deixam experimentar a dor da solidão. Que possamos consolar uns aos outros em todos os dias da nossa vida. Chico Xavier.